Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos, tá? E sejam todos aí bem-vindos ao nosso webinar CPROL, né? Um webinar voltado à tecnologia Red Hat, para a gente comentar, trazer as novidades, notícias desse mundo do chapéu vermelho e mais focado ainda em inteligência artificial, né? Então, o nosso tema hoje vai ser modernizando sua infraestrutura de TI com inteligência artificial. Hoje vai estar aqui como apresentadores eu, tá? Que sou o Felipe, sou conhecido aí por vocês como Gifu. Eu sou o head de Red Hat aqui dentro da Ceprol e trago junto comigo aí um convidado super especial, né? O Sérgio Yamasaka. Ele é BDM voltado a IA e virtualização da Red Hat. Então, ele vai trazer muita coisa boa, muita novidade, muita informação relevante desse mundo de AI junto com a Red Hat, tá? Pessoal, antes da gente começar a falar um pouquinho ali sobre o Red Hat, né, eu queria dar uma passada com vocês, né, sobre a Ceprol, né, a Ceprol hoje ela já está há mais de 43 anos no mercado, mais de 8 mil clientes, mais de 40 mil projetos, mais de 72 colaboradores, né, nós temos a nossa matriz em Santa Catarina, Florianópolis. Somos um grupo, né, então embaixo do grupo do Ceprol hoje nós temos uma empresa que é a Encodata, né? E dentro desse guarda-chuva todo, nós temos outras unidades de negócio, né? Então, nós trabalhamos também com a parte de HPE, para a parte de servidores, de Vim para a parte de backup, Zadara para a parte de nuvem, Microsoft para a parte de nuvem, Checkpoint para a parte de segurança. Embaixo da Encodata, né? A Encodata ela é uma empresa de dados, tá? Voltado e focado em gestão e automação de dados. Ela tem em parceria ali a Alteryx e a Click, né? Então são duas fabricantes que compõem aí ao nosso guarda-chuva, tá? Em específico, a minha unidade é a unidade de Red Hat, tá? É a unidade que eu vou abordar com vocês aqui hoje. Mas, se em caso, em algum momento, fizer sentido vocês conhecerem um pouco mais sobre as outras unidades, tá? Entrem em contato com a gente, entrem em contato comigo, tá? Que a gente consegue direcionar vocês com o líder dessas outras unidades, tá bom? Pessoal, Red Hat aqui dentro da Ceprol, tá? Nós atendemos a nível Brasil, tá? Em cada um desses estados aqui onde tem o ícone do chapéu vermelho, são clientes Ceprol com tecnologias Red Hat, tá? Então nós vendemos o projeto, nós montamos a arquitetura, nós implementamos esses projetos em cada um desses estados, tá? Nós atendemos a nível Brasil todo. Somos o mais alto nível de parceria dentro da Red Hat, tá? Nós somos o que somos, nós somos considerados o Premier Business Partner, que é o mais alto nível de parceria. Temos também a certificação de Reed Professional Services, tá? Então, além da gente poder ofertar soluções Red Hat para os nossos clientes, nós também podemos ofertar a parte de serviços, né? Fazendo ali toda a camada de arquitetura, implementação, configuração, modernização. Hoje, tá, pessoal, nós somos certificado RHSP, tá, que é um certificado de parceiro especialista em soluções Red Hat. Somente 4 parceiros a nível Brasil hoje possuem esse certificado de RHSP e a Ceprol é um desses parceiros, tá? Então, a Ceprol hoje ela está muito bem qualificada, voltada ao mercado do mundo Red Hat, tá? Hoje nós atendemos tanto a nível public sector quanto privado, tá? Sendo 95% aí órgão público, tá? Então temos aí o certificado de public sector para trabalhar junto com vocês. Pessoal, eu sei que é um slidezinho aí para quem já assistiu as minhas outras apresentações. É repetitivo esse slide, mas é um slide que é relevante, ele é importante para todos saberem como que a Red Hat ela nasceu, como que ela evoluiu e para onde que ela está indo, para onde que ela está caminhando, né? É, eu gostaria de interagir um pouquinho com vocês. Pessoal, vocês conhecem Red Hat? Se vocês puderem interagir aí no chat. É, se conhecem Red Hat e qual solução Red Hat hoje que vocês conhecem ou utilizam?
né? Eu vou citando aqui alguma delas, né? Que é conforme foi tendo essa história toda. A Red Hat ela foi fundada em 93. Em 2002 houve o lançamento do RHEL, que é o sistema operacional, né? Então é uma distribuição Linux como qualquer outra, né? Nós temos aí Ubuntu, Fedora, CentOS, SUSE, e existe o RHEL, que é o Red Hat Enterprise Linux da Red Hat. Então ele é a parte de sistema operacional. Em 2011, a Red Hat comprou o OpenShift, lançou o OpenShift, desculpa, ela desenvolveu a plataforma do OpenShift, que é o Red Hat OpenShift Container Platform, que era uma solução somente de containerização, né? Então, para hoje, quem trabalha aí com Docker, com Kubernetes, provavelmente já escutou falar em alguma vez em OpenShift. Em 2015, o Ansible ele foi comprado pela Red Hat, tá? O Ansible hoje ele é uma das principais soluções de automação que possui no mercado aí da tecnologia, né? Eu brinco aí que se um micro-ondas, a gente tem um IP no micro-ondas, eu consigo ligar e desligar esse micro-ondas com o Ansible, né? Ele é uma plataforma de automação, né? Onde a gente consegue conectar, tendo IP, a gente consegue conectar e realizar algum tipo de automação, né? E o Ansible ele é muito legal, pessoal, para quem é da parte de infraestrutura, tá? Eu vim da área de infraestrutura, eu trabalhei bastante com o Ansible e ele é muito útil, tá? A gente consegue trabalhar ele ali tanto na parte de automatizar a gestão de pacotes, né? Que a gente sabe que hoje é um calcanhar de Aquiles, gestão de segurança, gestão de usuário, grupo, nós conseguimos fazer o que a gente chama de self-healing, né? Então, assim, muito de vocês provavelmente trabalham hoje com soluções de monitoramento, né? Um Zabbix, um Dynatrace, e provavelmente tem alguns de vocês que não trabalham também com uma solução de ITSM, por exemplo, um ServiceNow da vida, serve para abrir e fechar incidentes e requisições. O que acontece é que no nosso cenário aí do dia a dia, pode ser que a gente tenha então uma solução de monitoramento e um ITSM. O monitoramento ele abre ali um alerta, por exemplo, alto consumo de CPU. Abre-se um incidente no seu ServiceNow, na sua solução de ITSM. E aí um analista vai lá, tem que assinalar o chamado, entrar dentro do ambiente e fazer toda a tratativa. Com o Ansible, pessoal, a gente consegue automatizar todo esse processo. Então eu coloco a solução de automação como uma camada extra, a fim de que quando o alerta ele é gerado, o incidente ele é gerado, meu Ansible ele conecta no meu equipamento, faz a solução, encerra o problema que estava acontecendo, encerra o meu chamado, o meu incidente, e encerra o meu alerta na minha solução de monitoramento. Isso é a gente ter um self-healing, né? Que é basicamente a gente ter uma solução de um incidente sem a intervenção humana, tá? Então, o Ansible ele é uma solução muito poderosa que aí, se vocês aí em algum momento achar que faz sentido a gente apresentar um pouquinho mais do Ansible, estou aqui à disposição com toda a equipe da Ceprol, tá? Então, o Ansible ele foi comprado em 2015, já é uma solução aí que está há mais de 10 anos no mercado, tem sido referência em automação. Em 2019, pessoal, a IBM ela comprou a Red Hat, tá? Se a gente parar para analisar ali, foi por 3 bilhões, né? Sendo que era a receita mensal, anual, ia levar ali em torno de uns 10 anos para recuperar essa verba. Já recuperou, tá? Então, ali desde 2022, essa verba ela já foi recuperada, todo o investimento que a IBM fez. Cada empresa continua com o seu portfólio, tá? IBM é IBM, Red Hat é Red Hat, mas trouxe investimento, né? Trouxe escalabilidade, trouxe a parte de inteligência artificial para dentro da Red Hat, né? Como todos sabem, a IBM ela possui o IBM Watson, que é o equipamento de Machine Learning MLOps da IBM. Como hoje a Red Hat é da IBM, ela pode usufruir desse equipamento, tá? Em 2024, a gente escuta falar bastante já nessa parte de AI, né? Algo que está vindo muito forte. E a parte de virtualização, né? A gente viu que houve uma mudança nesse cenário da virtualização nesses últimos anos, né? Da compra da Broadcom com a VMware, né? Houve toda a alteração voltado ao stack da VMware, das soluções da VMware. Então,
mudança de licenciamento, mudança no formato da entrega desse licenciamento, custo, né? Então, assim, houve uma mudança nesse cenário da virtualização. E a Red Hat aproveitou para surfar essa onda e também começou o investimento do OpenShift Virtualization, tá? Então, hoje o OpenShift, que nasceu lá em 2011 como uma plataforma de containerização, em 2024 e 2025, vocês vão ver que o OpenShift ele é uma plataforma de containerização, aonde ele consegue fazer também toda a parte de virtualização e AI, tá? Então, é esse o tópico que a gente quer trazer aqui para vocês hoje. 24 e 25 tem sido o foco da Red Hat essa parte de virtualização e principalmente agora em 2026, que o Yamasaka depois vai comentar com vocês, a parte de inteligência artificial, que é o Red Hat AI 3, né? Que é o tema aqui da nossa apresentação. Mas resumindo, para vocês hoje que procuram uma alternativa de virtualizador, né? Estão aí com a parte da VMware, querem uma alternativa, procurem a gente para a gente conseguir apoiar vocês ali numa proposta comercial, numa arquitetura com o OpenShift Virtualization. A grande vantagem disso, pessoal, é que vocês vão ter dentro da plataforma do OpenShift a possibilidade de fazer a gestão de containerização e de máquinas virtuais numa mesma plataforma. Fora que o custo do OpenShift Virtualization ele é muito inferior ao que está sendo praticado ali pela VMware, tá? Então, assim, vocês que estão hoje procurando uma alternativa, procurem a CPROL para a gente apoiar vocês nessa parte de virtualização também. E aí a gente entra agora num assunto que é a parte de AI, né? Que é o Red Hat AI. Então, hoje também a gente vê muitas empresas e muitos órgãos públicos começando a querer já trabalhar com AI, né? Trabalhar com os modelos de inteligência artificial, desenvolver novos modelos, e precisa de uma plataforma que faça toda essa orquestração e gestão por trás disso. E hoje o OpenShift, através do operador dele, que é o OpenShift AI, a gente consegue entregar essa camada de inteligência artificial fazendo a gestão desses modelos, que é o tema de hoje que o Yamasaka vai abordar com vocês, tá? Então, hoje, pessoal, basicamente, a gente está nesses quatro pilares, né, da Red Hat: infraestrutura, AI, desenvolvimento em cloud native e automação, que foi esses quatro tópicos que eu abordei com vocês. Pessoal, todos esse escopo que eu comentei com vocês, hoje a gente já possui em alguns cases, tá? Como eu comentei com vocês, 95% dos nossos cases são públicos, 5% ali privado. Então, a gente tem ali a parte Tribunais de Justiça de Rondônia, TJ do Amapá. TJ do Amapá, pessoal, é um caso que eu gosto de falar muito, porque ele está sendo o primeiro projeto de inteligência artificial da Red Hat no judiciário brasileiro, tá? Então, assim, ele vai ser um grande case aí, no qual a gente já fez toda a implementação da solução, né? Já instalamos o OpenShift lá para eles, fizemos toda a camada de hardware junto com as placas GPU, e agora a gente está começando a trazer os modelos para dentro desse ambiente, tá? Então, assim, nesses próximos 15, 20 dias, a gente já vai ter esse case para ser publicado e explanar aí para todos como que é esse cenário junto com o TJ Amapá, tá? O TJ de Rondônia, ele foi todo voltado à parte de containerização, modernização. Inclusive, na hora que depois eu passar a palavra para o Yamasaka, eu vou compartilhar o nosso link do nosso case de sucesso do TJ Rondônia, onde lá a gente aborda desde como que era o cenário anterior e como que está nos dias de hoje. É o nosso principal case aqui dentro da CEPROL. Fora ele, Ministério Público de Rondônia, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Defensoria Pública, alguns TREs, universidade, bancos, Secretaria do Meio Ambiente, CREA, Instituto Meio Ambiente e Evel, que é um cliente privado, tá? Então, todos esses são contas que a CEPROL vendeu o projeto do Red Hat e fez a implementação do projeto lá dentro. Fora isso, pessoal, eu comentei com vocês que hoje a CEPROL, ela é Service Provider. Então, a gente pode prover serviços de Red Hat para clientes e não clientes CEPROL, tá? Então, hoje, pela nossa experiência e toda a nossa capacidade e nível de certificação técnica, a Red Hat, ela costuma recontratar a CEPROL
para prestar serviços em contas que não é da Ceprol, tá? Então a gente pega aí, por exemplo, um grande cliente, Basa, Banco da Amazônia, né? Ele foi aí destaque da Red Hat em 2022 como um dos principais projetos a nível Brasil da Red Hat. Foi divulgado lá no Red Hat Summit 2022 ou 23, não me recordo. Mas um desses 2 anos, o Basa ele foi ali o cliente principal da Red Hat. E hoje nós temos recursos da Ceprol dentro do Basa fazendo atuação ali a nível de arquitetura, implementação, sustentação, né? Então, Basa, Claro, Telefônica, são clientes que não são da Ceprol, mas nós estamos atuando lá dentro, temos mais de 4.000 horas já executados, tá? Então, assim, qual é o recado que eu quero passar para vocês, tá, pessoal? Nós não estamos aqui somente para vender a solução, tá? Até porque a gente sabe que se a gente só vende solução, daqui a um ano talvez a solução não foi bem implementada, vocês não conseguem ver valor no negócio, né? E acabam ali tendo uma má impressão não só via Cepro, mas como Red Hat. Então, a nossa intenção aqui é vender tanto a parte de licenciamento, como também a parte de serviço, para fazer arquitetura, implementação, configuração, sustentação, modernização, tá? Contem com a Red Hat, contem com a Cepro nessa trajetória. Pessoal, esse aqui é o portfólio da Red Hat, tá? Então, como eu falei, ele se divide em 3 pilares, basicamente, que é o OpenShift, que hoje tem AI, virtualização e containerização, Hell, que é a parte de sistema operacional, Ansible, que é a parte de automação, tá? E hoje nós temos uma camada muito interessante, que é a que o Yamasaka vai comentar daqui a pouco com vocês, que é essa camada de inteligência artificial, né? Então, hoje a Red Hat, ela tem ali toda a parte do Hell AI, do OpenShift AI e do Infinity Server, tá? Que o Yamasaka ele vai abordar um pouco mais a fundo, mas basicamente ela separou o Hell AI para apoiar vocês na criação desses modelos, né? Nós temos ali dentro do Hell AI toda a camada do Instruct Lab, aonde ele, através de laboratórios interativos, apoia vocês, ajuda vocês na criação e na manutenção desses modelos, tá? O OpenShift AI, que faz toda essa camada de gerenciamento e orquestração desses modelos, e o Infinity Server, que ele vem para fazer toda a camada de economia e gestão das placas GPUs, tá? Da otimização dos seus recursos, tá? Isso aqui eu vou passar bem breve, que eu vou deixar ali para o Yamasaka abordar. Antes de passar a palavra aí para o Yamasaka, pessoal, eu queria mostrar para vocês que a solução que nós estamos mostrando hoje, tanto voltada à containerização, virtualização e automação, são soluções que estão super em alta, tá? Tanto está em alta que tanto via Gartner quanto Forrester, nós estamos muito bem posicionados no mercado, tá? Então, ali em Q2 de 2025, o Gartner publicou quadrante líder de mercado, tá? Voltado à plataforma de containerização, a Red Hat, muito acima ali de todas as suas concorrências, junto com as nuvens, né? Então, Google, Microsoft, AWS, exatamente porque as soluções da Red Hat, ela trabalha de forma híbrida. Eu posso trabalhar tanto ela na nuvem, quanto ela on-premise, quanto híbrido, né? Eu consigo ter essa junção de arquitetura. Outra pesquisa do Forrester, né? O Forrester enquadrou a gente ali como plataforma em multi-cloud de containerização em Q3 de 2025, então ele é um pouquinho mais recente ali do que o do Gartner, quadrante líder de mercado ali também, muito acima de todas as outras concorrências. Outra pesquisa, né, foi o finalzinho ali de 2024, em 2025 eles não chegaram colocar essa pesquisa, mas é voltada à plataforma de infraestrutura e automação, tá? Então a Red Hat está muito acima ali de todas as outras concorrências, inclusive somente ela ali no quadrante líder, tá? Pessoal, a minha ideia era fazer essa introdução com vocês, tá? Eu vou passar agora a palavra aí para o Sérgio Yamasaka, que é o nosso convidado especial. Ele é o BDM voltada ali à parte de AI e virtualização voltada a AI e virtualização dentro da Red Hat, tá? Eu peço que vocês, pessoal, interagem com ele ali no chat. Ele vai parar algumas vezes para fazer algumas questões, até para entender o público que a gente está aqui hoje no nosso webinar. Então seria bem legal se todo mundo pudesse interagir ali de que forma vocês estão conduzindo o assunto que ele vai estar comentando, tá bom? Yamasaka,
Tá contigo. Boa tarde, Felipe. Espero que vocês me ouvem bem. Estamos escutando sim, Amasaka. Ótimo, muito obrigado aí parabéns pela introdução. Você explicou, né, com muita maestria tudo que a Red Hat faz, muito legal. Tá? Isso mostra a excelência que vocês têm no nosso portfólio. Tá? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês falando sobre IA. É um assunto que me interessa muito. Tá? E vamos ali. Tá, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco o contexto da IA. Pode seguir, Felipe. Desculpe, Felipe, eu vou ficar interrompendo e pedindo para você mudar, que eu estou pelo celular, não consigo fazer as mudanças aqui. Tá? Fica tranquilo. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouco ao tempo e lembrar que, em novembro de 22, o mundo, praticamente todo mundo foi pego de surpresa com o lançamento de um negócio chamado ChatGPT, onde qualquer pessoa, através de um browser, já podia fazer uma interação com uma IA. Podia fazer perguntas, ela respondia. Podia pedir para fazer um resumo de um texto, ela resumia. Podia pedir para consolidar. Quer dizer, era algo que até então era uma novidade, tá? Para todo mundo. E foi um marco para o surgimento da IA generativa, né? Ele tem esse nome porque ele gera conteúdo, ele gera algo que você peça, gera uma resposta, gera um post, gera um resumo, gera um entendimento. Muitos pensavam, né? Espero que não pensem ainda, que a IA nasceu aí, em novembro de 2022, mas não, a IA já existe, existe há décadas. Só que era uma outra IA, era uma IA preditiva. E, por exemplo, quando você assiste um filme em algum streaming e você recebe sugestões, títulos, é uma inteligência artificial entendendo o seu perfil, aí fazendo recomendações para vocês. Quando o banco entra em contato dizendo que tem uma compra e está estranha, que não parece que é sua e que é a sua confirmação, é porque ele está confrontando com um perfil seu de consumo e a IA está dizendo, pô, isso aqui está diferente, essa compra do Sérgio está fora do perfil dele, é melhor confirmar. Então, a IA já existia, só que não na forma generativa. Tá? E, então, o ChatGPT foi o primeiro produto, não foi a primeira IA que surgiu, permitindo que as pessoas, então, interagissem e gerassem conteúdos. E eu imagino que todos aqui na nossa audiência, tá, já acessam, já perguntaram e fazem uso da IA, no mínimo para perguntar alguma coisa, trocar alguma ideia, pedir para resumir, pedir para fazer alguma coisa. Tá? Praticamente todo mundo já teve algum acesso. Tá? E, seguindo então, Felipe, por favor. Tá? Sim, oi, Então, Yamasaka, como que... oi, Yamasaka, antes só de Claro. continuar ali seu slide, eu falei ali pro pessoal ir comentando no chat, mas acho que o chat ele tá desativado, tá? Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, a gente tá com o PIR, né? Então, podem fazer ali as perguntas através do PIR, que o nosso pessoal tá controlando ali e a gente consegue ir respondendo, tá bom? Legal. Tá, Pode eu seguir. vou, eu vou pedir por gentileza, Felipe, quando aparecer alguma coisa, você me interrompe, que eu não consigo nem acessar, tá? Perguntas e respostas agora, tá? Tá bom, fica tranquilo. Daí você pode interromper a qualquer momento. Então, dentro desse cenário, como é que as pessoas e as empresas, né, principalmente, estão usando IA? Provocou uma grande revolução. As empresas começaram a pensar, poxa vida, como é que eu faço uso disso? Eu estou ouvindo uma outra empresa concorrente dizendo que tem IA, está todo mundo falando que tem IA. Poxa, como é que eu faço para usar IA? Que negócio é esse? É novo, não é? Difícil, é fácil, etc. Então, surgiu muito interesse no tema, tá? E muita dúvida também. Então, como é que o pessoal está usando a IA? Segue, por favor, Felipe. O uso mais básico da IA é no formato de SaaS, numa nuvem. Então, você entra ali, consome, você vai no chat GPT, faz a pergunta, você pede para consolidar, pede para resumir um texto, cria um chatbot. Então, a nuvem, que é onde esse modelo da inteligência artificial, né, esse modelo, esse LLM, né, ele está hospedado para ser acessado, traz consigo muitas ferramentas fáceis para você criar um chatbot, criar alguma aplicação, tá? Para você poder pedir um resumo, você pedir uma análise, pedir a criação.
algumas áreas foram já rapidamente impactadas. Por exemplo, quem gera conteúdo digital? Empresas de marketing que precisam criar conteúdo, rapidamente já viram benefício nessa IA, porque, poxa, haja como um gerador de conteúdo para o mercado de moda e gere 3 posts no LinkedIn com tal característica, tal. Pô, e a IA ia lá e criava. E depois ela começou a criar não apenas texto, mas criar imagens. E depois não só imagens, mas criar vídeos. Depois criar tudo isso junto. Quer dizer, ao longo do tempo, a IA foi gerando cada vez mais conteúdos diferentes e cada vez mais perfeitos. Hoje você vê vídeos que realmente são perfeitos aí, criados pela IA, e vai dar um trabalhão para a gente poder saber se aquilo é verdadeiro ou não. Tá? Então, esse primeiro uso da IA na forma SaaS, tá? Foi o mais imediato, o mais fácil, o mais usado, e eu digo que isso trouxe para as empresas um aumento de produtividade individual. A área de marketing começou a criar com mais facilidade, aquele analista financeiro começou a ter algum relatório mais fácil, uma área de atendimento ao cliente com chatbot começou a atender mais rapidamente o cliente. Quer dizer, algumas áreas, e principalmente os indivíduos, tiveram um aumento de produtividade. Isso é ótimo, tá? Isso é muito bom. É fácil de usar, é rápido, não tem que se preocupar com infraestrutura, porque está na nuvem, mas tem um contraponto aqui para ser tomado cuidado em 2 principais itens. O custo do token. O token, para quem não está familiarizado com o termo, é uma medida técnica e cada palavra que entra ou sai da IA, ela é quebrada, geralmente, não necessariamente, mas geralmente por sílabas, e cada um desses pedaços é um token. Então, se você manda um prompt, né, que é o pedido, né, de alguma coisa que você quer que a IA execute, esse prompt ele é quebrado, vira uma série de tokens, depois a resposta são vários tokens que estão juntados e é feita a resposta para você. As nuvens cobram esse token individualmente, por volume, por centenas, por milhares, etc. Então, o token custa dinheiro. E, de repente, se você tem um uso muito grande, é muito token entrando, muito token saindo, consequentemente, a conta vai ficar cada vez mais alta. Então, tem que ter esse cuidado. E outro cuidado é que não mandar dados sensíveis, por exemplo, se você tem um contrato para que ele faça uma análise, ele vai analisar. Segue esse contrato, queria que você analisasse, vê e traga para mim resumidamente as cláusulas que eu tenho que ficar preocupado. Ele vai analisar o contrato e vai dizer, olha, esta cláusula, esta, são perigosas, presta atenção nisso, nisso, nisso. Ótimo. Só que se você mandar um PDF desse contrato com seus dados pessoais ou dados sensíveis, tá? Números, contas, etc., ele vai ficar lá no modelo. Tá? Então, você tem que tomar esse cuidado e não enviar dados sensíveis no modelo. Mas é uma forma muito, muito fácil e muito rápida de usar. Porque tem uma outra forma mais, como é que pode dizer, traz mais valor para o negócio do que o SaaS. As empresas começaram a entender que ela poderia pegar o modelo e fazer uma mescla, uma junção dos seus dados próprios com esse modelo, para que o modelo pudesse responder com o contexto da sua empresa. Por exemplo, eu vou juntar os dados de faturamento de 2025 no modelo, aí o modelo pode responder para mim qual foi o faturamento de 2025 quebrado pelas linhas de produto A, B, C e D dividido por trimestres. Como os dados do faturamento foram incluídos ao modelo, a IA consegue dar esse tipo de resposta. Então, esse tipo de uso agora da IA, onde você mescla os dados corporativos com o modelo básico, tá? É uma personalização da IA. Tá? Isso nós chamamos de uma IA corporativa. Aí, para o negócio, começa a ficar diferente. Você começa a ter uma IA trazendo um valor maior para o seu negócio, porque ela consegue responder e ajudar agora com bases, tá? Naquelas informações que você incluiu. Por exemplo, com base no desempenho trimestral de 2025, eu quero que você me ajude a criar um plano estratégico para em 2026 eu crescer 10% por trimestre. Olha só,
É um uso muito mais interessante, muito mais voltado ao negócio, e é possível porque a IA agora está acessando seus dados de negócio. Só que isso também tem alguns cuidados. Você vai juntar os seus dados de negócio, você agora tem uma preocupação a mais. Onde você vai deixar esse modelo de dados com os seus dados? Na nuvem? Existe muita preocupação com isso. Será que eu posso levar esses meus dados de negócio para a nuvem? Então, geralmente, as empresas estão personalizando o LLM, né, o modelo, mas deixando ele no ambiente on-prem, dentro do seu domínio, ou numa nuvem com toda a segurança, não deixando mais livremente na nuvem. Então, você começa a ter preocupações de segurança de onde você vai deixar esse modelo treinado. Quando a gente junta dados particulares com o modelo básico, esse termo chama de treinar o modelo. Então, o modelo treinado, ele tem que ficar no local seguro. Tá bom? E, com isso, você consegue ter uma IA personalizada, especializada, com o contexto do seu negócio. Aí você pode começar a brincar com a sua arquitetura. Você pode ficar no ambiente híbrido. Pô, posso deixar o modelo no meu ambiente on-prem, as aplicações acessando esse modelo na nuvem, ou eu posso deixar tudo on-prem. Então, você pode ter essas possibilidades de formato de uso, onde eu vou deixar cada componente. Você vai ter uma segurança muito maior, porque agora esse modelo treinado está sob o seu domínio, tá? Principalmente se for on-prem. Tá? E só que existem também alguns contrapontos. Tá? Agora, você, como não é mais a nuvem, não é mais SaaS, você tem que se preocupar com a infraestrutura. Em que servidor, qual o tamanho dele, existe uma necessidade de um hardware específico chamado GPU, que é um acelerador, para que você consiga fazer os seus trabalhos, chama-se inferência em tempo hábil, né? Num tempo que seja bom para você, quanto mais rápido, melhor. Então, agora você tem que começar a se preocupar com a infraestrutura, e isso traz uma complexidade maior ao tema. Tá? Eu queria saber de vocês se esse conceito de IA corporativa, de modelo treinado com seus dados, tá? E, consequentemente, as aplicações, com uma IA personalizada a um negócio, é um conceito que vocês já tinham ouvido falar e, principalmente, a sua empresa já está usando uma IA corporativa ou ela está usando ainda no formato SaaS, no formato padrão, sem personalização? Então, a pergunta é, com personalização ou personalização? Com ou sem personalização? Como é que vocês estão usando? Depois o Felipe, mais para frente, me conta como é que foi a resposta aí, tá? E, além disso, tá? Então, além do uso da IA como SaaS e da IA corporativa, surgiu recentemente uma outra forma de consumir IA, chamado agente de IA. Aí a coisa ficou muito interessante. O agente de IA, vamos pensar em um processo automatizado, e automação é uma coisa já que nós lidamos há muito tempo, só que agora, nesse processo automatizado, eu tenho uma IA trabalhando. Por exemplo, eu posso, dentro de um processo de negócio, fazer uma automação. Eu quero que verifique se o meu e-mail, um e-mail de fulano chegou, por exemplo, deixa eu refrasear, num processo de cadastro cliente. Esse proponente novo cliente mandou o e-mail? Sim. Tá? Mandou e-mail? Sim. Tem o anexo, que é a foto do seu documento ou o PDF do documento? Tem um anexo? Sim. Então está ok. Isso é uma automação totalmente possível, simples de fazer, tá? Você verificar se chegou o e-mail e se o e-mail tem um anexo. Bom, agora vamos pensar o seguinte, vamos analisar o anexo. E se agora eu quiser ver se chegou o e-mail, tem um anexo, e eu quero que a IA analise o anexo para ver se ele é verdadeiro ou não. De repente, alguém mandou um documento, alguma CNH, só que foi feito no Photoshop, está com cara de adulterada, ou foi algum documento que está rasurado, etc. Então, você pode fazer um processo de verifique se chegou o e-mail.
Tem anexo? Sim. Quero que analise o anexo. Ele tem que ser um documento brasileiro válido, não pode estar rasurado e nem sinais de que foi adulterado. Tá? Esse pedido de análise do documento é a IA que vai fazer. Então, é uma automação, agora com um componente de IA. Então, a IA pode falar assim, chegou o e-mail, sim, tem um anexo, sim, olha, só que esse anexo é um documento CNH, ele está rasurado. Tá? Então, você agora conta com a IA para fazer uma melhor análise, tá? Um passo a mais no seu processo de automação. Então, o agente de IA é um processo que é automatizado, tá? Só que em uma ou várias partes desse processo, você tem a ajuda da IA. Isso é muito legal. Isso abriu fronteiras, tá? Abriu enorme quantidade de possibilidades de uso, porque é fácil criar um agente. Existem vários frameworks, existem várias ferramentas. Não é difícil criar um agente. Existe ferramenta com código low-code, low-code, no-code. Existem várias formas de criar agente. Então, eu arrisco dizer hoje que a forma mais comum ou que está em maior crescimento de consumo de IA é através de agentes, dos agents. Tá? Eu quero depois que vocês respondam aí quem já está usando agente, quem já criou um agente, tá? Quem já está fazendo uso de agente. Tá? Eu só queria saber a quantidade de vocês. Eu acho que serão várias pessoas ali que vão dizer que, pô, já criei um agente, já estou usando o agente para alguma coisa. Isso, eu não vou ficar surpreso se a quantidade for grande. Tá bom? Felipe, conseguimos passar mais um slide? Tá. Então, aqui. Então, depois de nós falarmos, então, das formas de uso da IA, formas de consumo da IA, né? SaaS, uma IA corporativa com modelo treinado e um agente consumindo tanto IA como SaaS ou o modelo treinado, né? O agent que consome os dois tipos de IA. Tá? Vou trazer alguns dados aqui para instigar algumas coisas. Tá? Se todo mundo diz que IA é o futuro, não tem volta, vai ter que ser, tá? Dizem que é cada vez mais importante, etc. Tem um dado do Gartner, um estudo aqui, que diz que 40% dos projetos com agentes de IA serão cancelados até 2027. Esse foi um estudo que foi feito agora em 2025. Puxa vida, eu acabei de dizer que agentes de IA é a forma que mais está crescendo de consumo de IA. E o Gartner diz que 40% dos projetos, tá, a previsão, né, mundial, é que eles serão cancelados, quer dizer, não vão para produção, ou se estão em produção, vão deixar de estar em produção. Olha que interessante. Felipe, mais um outro dado, por favor. E também tem um outro dado que diz que, tá, também um estudo do Gartner, 59% dos projetos que foram testados, aqueles MVPs, aquelas POCs, né, aquelas provas de conceito, né, mesmo tendo funcionado corretamente, dado o resultado esperado, não foram para produção e nem vão para produção. Mas peraí, que estranho. Eu fiz um teste, esse teste foi realizado, deu o resultado esperado, mas mesmo assim ele não vai para produção. 59% desses não vão para produção. Tá? Vocês imaginam, vocês fazem ideia de por que esse contraponto? Tá? Vocês têm alguma sugestão? Não? Tá? Felipe, mais um slide, por favor. Tá? Eu digo que a resposta é um grande paradoxo. É o que nós falamos de paradoxo da IA. A IA é algo que não tem volta. Todo mundo está falando que vai ser assim, não tem volta
não tem como voltar, etc. Só que é um tema muito complexo, tá? E ele tem um custo elevado também, tá? Para colocar em produção, para manter em produção. Só que o grande ofensor, o grande ponto que explica o porquê daqueles números, chama-se governança. É um assunto complexo, é verdade. Tem um custo elevado, sim, mas dá para trabalhar nisso. Mas a governança é que pega. Tá? Muitos dos projetos, quando foram para a produção, ou nem conseguiram ir para a produção, eles foram barrados por questões de governança. Governança significa, peraí, quando eu estava testando a minha aplicação, os meus agentes, etc., tá? Eu não me preocupei, ou não precisaria me preocupar, com pontos muito importantes que eu, agora, se for pôr em produção, eu tenho que me preocupar. Segurança mínima. Poxa vida, como é que está a segurança dessa minha aplicação? Como é que está o ciclo de manutenção dessa aplicação? É o CI/CD. Poxa vida, eu tenho um CI/CD que consegue enxergar agora também essa nova aplicação que consome IA, esses novos agentes que estão consumindo IA, eu consigo incluí-los no meu processo de manutenção? Tá? Ou cada vez que eu for fazer a manutenção vai ser um grande retrabalho? Eu consigo monitorar? Eu vou ter observabilidade disso tudo? Tá? Se eu coloquei uma aplicação com um modelo de IA em produção, que isso já é difícil, mais difícil do que isso é mantê-lo em produção, porque você tem que ficar retreinando periodicamente. Isso se chama MLOps, Machine Learning Operations. Você tem, então, uma estrutura para ficar fazendo a manutenção desse modelo? Você tem um controle de custos eficiente? Porque você vai colocar em produção, você vai ter que colocar em cima de algum ambiente de hardware, seja na nuvem, seja on-prem. Você consegue fazer a gestão dele? Você sabe, você consegue dizer quanto cada aplicação está consumindo? Qual o custo de cada aplicação? Você consegue controlar quanto de recurso computacional cada aplicação vai usar? Então, esses pontos de gestão, esses pontos de governança, que não eram preocupantes na época da POC, é o que está fazendo com que muitas aplicações não vão para a produção ou voltem de produção. Tá? Então, governança é a palavra de ordem de 2026 no mercado. Nós entendemos que, de um modo geral, 2025, o mercado testou, viu novas tecnologias, fez provas de conceito, fez testes, etc. E muitos deles falaram, tá legal, agora eu vou colocar em produção. Agora chegou a hora, vamos colocar em produção. Só que quando vai colocar em produção, o pessoal lá da parte Ops fala, opa, peraí, como é que é a segurança disso? Como é que é a observabilidade? Como é que é o controle? Como é que é o MLOps, etc. E isso é uma grande barreira. Então, governança é o ponto-chave para você sair de um ambiente, de uma fase de testes e homologação para produção, propriamente dito. Tá? Somente com um joinha aí, para quem faz sentido essa história aí, tá? Dá um joinha aí no perguntas e respostas aí, dá um ok. Depois o Felipe me conta aí como é que está, tá bom? Felipe, temos algumas respostas aí de algumas perguntas que eu mandei? Sim, Masaka, a gente tem uma pergunta aqui, que Também na verdade manda. é um tópico que você vai abordar ali nesses próximos slides, mas acho que já é válido eu mostrar a pergunta para ti. Ele fala assim, ó, o Rafael, tá? Rafael Tonetti. Uhum. No contexto das soluções de IA oferecidas pela Red Hat, como que funciona a origem dos dados utilizados para gerar respostas? O modelo é limitado estritamente aos repositórios internos da empresa ou existe alguma possibilidade de consultas a fontes externas, como, por exemplo, a internet? Além disso, quais são os mecanismos que garantem a segurança e a contextualização e precisão dessas respostas? Isso é exatamente aí o que você vai acabar abordando nesses próximos slides. Achei já Perguntas válido jogar essa muito pergunta. pertinentes. Perguntas muito pertinentes. Desculpe, repete o nome de quem perguntou. Rafael Tonetti. Rafael, então,
Muito obrigado pelas perguntas. Elas são muito sérias e são muito importantes mesmo. Então, eu devo entender, se você teve interesse em fazer essas perguntas, você já se preocupou, ou já passou até, pela experiência, se preocupou de vou colocar em produção, mas pô, vou ter os controles necessários para ter em produção. Então, nós vamos abordar isso aqui mais para frente. E se eu não trouxer todas as respostas para você, você, por favor, volte a perguntar. Tá? Então, o que nós temos para como governança de IA, como resposta, é o portfólio da Red Hat para IA, chama Red Hat AI. Como o Felipe mesmo disse na abertura dele, tá? É uma evolução do OpenShift. Nós estamos pegando o OpenShift, que é uma plataforma consagrada, líder de mercado, para fazer orquestração e controle das aplicações containerizadas, com gestão de infraestrutura, CI/CD integrado, tudo. Nós estamos expandindo essas capacidades para o ambiente de IA, para as necessidades de IA. Então, o OpenShift AI agora consegue suportar também os modelos, consegue suportar agentes, consegue fazer a gestão da infraestrutura, não só para aplicações containerizadas, mas também para a GPU. Então, o nosso portfólio IA é uma extensão do nosso OpenShift original e se chama Red Hat AI. Vamos então entender por partes, tá? E vamos começar a trazer as respostas de todas as questões que eu coloquei aí. Mais um slide, por favor, Felipe. Tá? Vamos ali. Um dos pontos necessários para a governança: eficiência, velocidade e custo. Tá bom? Então, quando você, um agente, você, através de um chatbot ou mesmo no browser, quando é feito um pedido para a IA e ela traz uma resposta, esse processo de entender o prompt, entender o pedido e mandar a resposta chama-se inferência. Essa inferência é a parte mais custosa em termos de recursos, tá? do processo de consulta da IA. É pego o prompt, o pedido, ele é quebrado, ele é entendido, é mandado para o modelo, tá? Existe todo um enorme processamento de estudo para mandar a resposta. A Red Hat consegue trabalhar e olhar para esta etapa de inferência com muita atenção. Nós conseguimos fazer com que a inferência seja mais rápida. O componente, a estrutura que faz inferência, tá? Chama-se Inference Server. O nosso Inference Server, ele é, no mínimo, 20% mais rápido do que os Inference Servers do mercado. Tá? Isso significa que você vai fazer uma inferência, tá? Usando menos GPU, usando menos infraestrutura. Então, aí já começa a ser uma economia. Uma outra coisa que ainda na parte de inferência é que nós conseguimos fazer o processo de inferência ser distribuído entre um cluster de servidores, num ambiente distribuído. Então, nós conseguimos quebrar a inferência em várias fases, onde eles podem ser processados paralelamente em vários servidores. Isso dá ganho de velocidade e, principalmente, redução de custo. Você está espalhando a inferência entre vários servidores. Servidores que, porventura, estariam ociosos, tá? Você está aproveitando-os de maneira mais eficiente. Então, nós temos aqui a forma de otimizar a infraestrutura da inferência, deixando ela mais rápida, mais eficiente, mas também na parte do modelo, que vai ser um modelo de IA, nós temos várias formas de diminuir o tamanho do modelo, comprimi-lo, mas deixando com a mesma acurácia, quer dizer, com o mesmo nível de resposta. E um modelo menor e comprimido, ele consome menos infraestrutura. Esse processo chama-se quantização. Nós podemos quantizar os modelos, tá? E assim, então, você vai ter um modelo menor, tendo a mesma eficácia, a mesma acurácia, quer dizer, o mesmo nível de precisão de resposta, tá? Consumindo menos infraestrutura. Só para ilustrar aqui, um pouquinho mais técnico, mas só para ilustrar, nós temos um caso de uso onde um cliente estava consumindo um LLM Open chamado Llama, 70 bilhões de parâmetros. É um modelo grande.
tá? Então, para quem não está familiarizado com os modelos Open, com os tamanhos, eu lhe digo que é um modelo grande. Ele precisava, para rodar esse modelo, para fazer inferência, um servidor com 8 GPUs. Tá? Nós conseguimos fazer uma quantização desse modelo, nós comprimimos o tamanho dele, diminuímos o tamanho dele, mantendo a mesma acurácia. Tá? Nós fizemos uma otimização no servidor de inferência para consumir menos infraestrutura. Esse mesmo modelo deu o mesmo tipo de resposta, mesma eficiência de resposta, tá? Na mesma velocidade, em cima de 2 GPUs. Então, nós mudamos a infraestrutura dele de 8 para 2. Isso é um aumento de eficiência muito grande, principalmente é uma grande economia. Então, na parte de gestão de infraestrutura, refletindo em desempenho e economia, nós somos bem eficientes. Esse é um ponto que a gente gosta muito de falar. Tá? Então, temos ali, tá, nós aumentamos a eficiência com uma inferência rápida, flexível e eficiente. Próximo slide, por favor, Felipe. Beleza. Lembrando, né, Yamasaka, que a inferência é quando Sim. alguém faz uma pergunta, né, o modelinho ele processa e gera a resposta, tá? Exatamente. Então, Exatamente. Exatamente. Todo o processo de geração de uma resposta do modelo, tá? Ou você pede para ele criar uma imagem, pede para fazer um vídeo, pede para ele analisar um texto, para ele consolidar. Todas essas atividades que você pede para fazer chama-se inferência, tá? E boa. custa muito token, custa muita máquina para fazer isso, tá bom? Boa. Então, Yamasaka, só a nível vamos de lá. curiosidade, tá? A gente está em 63 pessoas aqui agora assistindo. Agradecendo aí a todos que estão aqui junto com a gente. Pessoal, fiquem Muito até o final, tá? obrigado. Poxa vida, A gente muito vai ter uma legal. atividadezinha aí no final depois, onde a gente tem um formulário com algumas perguntas, e aí a pessoa que responder mais certo em menos tempo, ou seja, uma inferência, vai acabar aí ganhando alguns brindes aí no final. Então, fiquem Tá até o bom. final, pessoal. Felipe, fora também que eu terei o maior prazer de seguir conversando sobre qualquer um desses temas que a gente está falando com quem estiver interessado, tá? Então, qualquer um dos participantes, se quiser estender a conversa, tirar uma dúvida, ou um caso, curiosidade, ou um caso particular da empresa, pode entrar em contato com o Felipe e será um prazer, tá, conversar com vocês. Bom? Então, vamos lá. Seguindo então aqui. Outro ponto que nos preocupa bastante na parte de governança, os modelos de dados. Né? Muitos clientes só percebem lá no fim do processo, a duras penas e alto custo, que a qualidade do resultado de um projeto da IA, então a qualidade do resultado do projeto da IA, depende 100% da qualidade dos dados que a IA está consumindo. Tá? Tem aquele termo, né? Garbage in, garbage out, né? Para não falar num português mais chulo, né? Se você não se preocupar com a qualidade dos dados que você está colocando na IA, que você está treinando o modelo, você não vai ter sucesso no resultado, tá? Então, nós temos ali um grande ferramental para fazer extração de dados, geração de dados sintéticos para fazer testes e alimentar os modelos. Tá? Nós temos várias possibilidades de fazer RAG, que é uma técnica onde você alia um banco de dados vetorial com informações particulares junto com o modelo para criar uma personalização desse modelo. Tá? Nós permitimos várias formas de fazer RAG, com várias integrações, com várias tecnologias, com vários parceiros. Tá? Nós temos ferramentas de treinamento de modelo com mais facilidade, com mais rapidez. Tá? Mas nós nos preocupamos tanto com a qualidade do modelo que vai ser usado no IA, que na nossa área do Hugging Face, que é um repositório, é uma área pública ali que qualquer um pode acessar, Hugging Face. A Red Hat tem uma área lá onde ela tem disponibilizado lá gratuitamente naquela área para download e uso mais de 500 modelos LLMs dos mais diversos tipos que foram avaliados e foi feita curadoria pela Red Hat para qualquer um usar.
Então, todo modelo que a Red Hat vai lá, analisa, vê a qualidade, quantiza ele para ele ficar menor, tá? Ou mesmo faz um corte dele para também ficar menor e mais eficiente, ela disponibiliza nessa área. Então, nós temos ali um grande repositório para quem quiser usar os LLMs que estão ali disponíveis. Então, nós oferecemos uma grande experiência simplificada, que é muito fácil, tá? Para você conectar modelos aos seus dados. Então, a nossa preocupação com a qualidade dos dados é muito grande e é um ponto vital, tá? Para que você tenha sucesso no seu projeto. Tá? Mais um slide, por favor, Felipe. Tá? Quando você está usando uma plataforma, que é isso que o OpenShift é, né? Uma plataforma para você colocar os modelos, aí eu vou começar a trazer as respostas. Nessa plataforma, você pode colocar qualquer modelo open sobre ele. Então, você pode colocar o modelo open que você quiser nessa plataforma para ser consumida e para ser gerida pela Red Hat. Então, você não está limitado aos modelos somente que a Red Hat coloca lá no Hugging Face. Você pode colocar qualquer modelo. E esta plataforma, ela permite que você também faça uma gestão eficiente da infraestrutura que a operação precisa. Por exemplo, GPU as a Service. GPU, como nós já falamos aqui, é um recurso computacional extremamente caro, custoso, onde é possível fazer uma gestão de esta aplicação. Esse agente vai consumir esse slice de GPU, não mais, tá, do que isso. Essa aplicação ou essa área de negócio vai usar tanto de GPU. E assim por diante, você vai conseguir dividir e controlar o uso da tua infraestrutura. Isso é uma gestão eficiente de infraestrutura, porque além de você fazer otimização da infraestrutura, que nem nós vimos anteriormente, você pode fazer um controle maior e melhor de quem está usando o quê. Tá? Então, isso é muito legal. Tá? Chama-se GPU como serviço, GPU as a Service. Tá? E, seguindo com a gestão, todo um aparato completo para fazer MLOps, quer dizer, o retreinamento no modelo, o treinamento no modelo, a manutenção da aplicação, o CI/CD, etc. Então, é uma plataforma robusta para isso, para a produção, para você controlar, para você operacionalizar, para você ter observabilidade de tudo que está sendo executado em produção. E um ponto que nós valorizamos muito é que, pela característica do OpenShift, de ele permitir uma arquitetura híbrida, você pode ter parte da sua aplicação, os modelos de dados, etc., em um ambiente e outra parte num outro ambiente, seja a composição que você quiser de nuvens públicas, o ambiente on-prem, etc. Então, se você cria a sua aplicação e ela está rodando sobre o OpenShift numa nuvem A, e se você resolve mover para a nuvem B, você não tem nenhum retrabalho, você não tem que reescrever nada, você apenas move o OpenShift de uma nuvem A para a nuvem B e tudo que está sobre ele é movido também automaticamente, então você não tem retrabalho e você tem aí perfeita integração entre diversos ambientes. Isso que é o que caracteriza uma arquitetura híbrida. Tá? Então, o Red Hat AI é uma plataforma de IA para escalar, para ficar grande mesmo, suportar grandes volumes, com flexibilidade e consistência na nuvem híbrida. Tá? E mais um slide, por favor, Felipe. Aí eu acho que eu termino de responder as perguntas, as questões do Rafael, que nós temos um suporte pleno às tecnologias de agentes. Os agentes podem ser criados das mais diversas formas que você queira, tá? LangChain, tá? CrioAI, tá? Mas nós temos ferramentas embutidas que permitem que você crie agentes, mas principalmente, esses agentes podem se utilizar de Llama Stack, que é um conjunto de APIs que permite que os agentes se comuniquem de maneira fácil
com o mundo externo, e também o protocolo MCP, tá? Que é uma forma recente, moderna, mas que está com uma adesão enorme, de comunicação entre plataformas. Aí você consegue fazer com que o seu agente consuma modelos dos mais diversos tipos. Um modelo na nuvem, por exemplo, um ChatGPT, um Cloud, etc. E um modelo também on-prem, por exemplo, um Llama, um Granite, etc., que está ali sobre a plataforma. Então, se eu entendi direito a pergunta, você pode sim acessar os mais diversos modelos, tanto open quanto na nuvem, tá? Sem nenhum problema. Tá? E você tem aqui também uma questão de governança da qualidade dos dados. Temos guardrails, que são soluções que controlam o que a sua IA vai fazer, mas principalmente o conteúdo do modelo. Um exemplo, eu sou da Red Hat, eu criei uma interface amigável para que um usuário Red Hat possa acessar a documentação de seus produtos via um chatbot por voz. Então, você entra lá no portal, por exemplo, e você clica ali e você fala, eu estou com dúvida como é que eu faço a migração do RHEL 9 em tal ponto. Falando desse jeito, em linguagem natural, você vai ter uma resposta, tanto uma indicação de local onde você busca informação, uma resposta audível, uma resposta em texto, etc. Agora, imagine se esse chat falar assim, permitisse de, olha, deixa eu perguntar uma coisa para você, chat. Eu estou com dúvida aqui, mas eu queria saber como é que eu faço a migração do SUSE. É um outro Linux, só que não é Red Hat. Se não houver um guardrail limitando o tipo de pergunta e resposta que pode ser dado, de repente essa IA pode buscar informações que não interessam à Red Hat e mostrar para o cliente. Então, você ter esse controle de o que a tua IA vai responder ou vai aceitar como pergunta é bastante importante. E um outro ponto também de governança importante é controlar se o seu modelo não está começando a ter viés. Viés é aquela tendência, né, que o modelo pode criar. Por exemplo, um caso que eu tomei conhecimento aqui. Um banco criou uma IA, treinou um modelo para ajudar na liberação de crédito. Então, o modelo ia lá fazer uma análise do perfil do solicitante e ajudava a determinar, né, se você merecia crédito ou não e de quanto você merecia. Ótimo, perfeito, maravilhoso, funciona bem. Começaram a perceber com o tempo, com o passar dos meses, que a IA começou a dar respostas diferentes. Clientes que poderiam ter crédito aprovado começaram a ter crédito reprovado. E começaram a ver que a cidade onde ele morava, o bairro onde ele morava, começou a ter influência na decisão, e não deveria ter. Quer dizer, com o tempo, o modelo começou a ter um desvio, começou a criar um viés, tá, de localização geográfica. O cliente é de tal bairro, tal lugar, tal, ele tem um score um pouco menor, um pouco mais negativo, e de repente não tem crédito. Como é que você vai controlar se o seu modelo não está começando a criar um viés, não está começando a alucinar por causa desse viés? A gente tem controle para isso também, que é muito importante, tá? Então, a gestão de qualidade do conteúdo do modelo, qualidade da resposta, o que o agente está acessando, a facilidade de criar agentes, também é um ponto muito importante que a gente leva em consideração. Então, nós aceleramos as implantações de IA com agentes. Tá? Felipe, pode seguir, por favor? Boa. E aí, Massaca, antes ainda de passar para o próximo slide, né? O Alisson Machado, ele comentou aqui, né, que hoje a CPRO ela já utiliza agentes de AI, orquestradores, que é para automatizar a parte de documentação, atualizar banco de dados, executar scripts, rodar Ótimo, tá modelos de bom. ML, e tudo isso já com o OpenShift AI embutido dentro dele, né? E aí, a arquitetura que está sendo utilizada em containers separa banco de dados, agent, front-end, Jupyter Notebook, e incluindo também a parte de servidor de inferência, né? E o uso de RAG para melhor performance. E aí ele comentou Uhum. que ao migrar
para o VLLM em container, ele teve um salto significativo de performance, cerca de 5.000 tokens por segundo ali, que ele acabou tendo de economia. E que é tudo isso graças ao Ó- sistema de concorrência do VVLM, superando, por exemplo, alternativas como o Llama e o Transformers. Ótimo, Pode- ótimo, ótimo feedback dele. A minha explicação não foi, o meu comentário não foi tão técnico quando eu falei sobre inferência, mas isso é uma das formas mesmo de nós otimizarmos a inferência. É um componente chamado VLLM, tá, que permite, tá, que você distribua, que você trabalhe melhor a atividade de inferência e traz realmente os ganhos que ele está falando, de menor consumo e de maior velocidade. Que bom, Sim. bom feedback, muito obrigado. E a Masaka, a Letícia Pavan, ela está perguntando de que maneira que as ferramentas da Red Hat podem ajudar na adequação à LGPD. Se temos alguns exemplos aí para dar para ela. Bem, esse é um tema muito, muito preocupante, né? É uma disciplina à parte. O que nós temos aqui, a nossa plataforma, o OpenShift, por si só, ele não trata o LGPD, tá? Ele, por si só, mas ele suporta, ele permite que as aplicações, tá? Que foram tratadas, tá? E os modelos de dados, os dados sensíveis protegidos, sejam usados. O que nós vemos sobre esse tema é que uma preocupação muito grande é aquilo que eu falei de como é que eu vou treinar o modelo, quais dados eu vou colocar no meu modelo. E aí, nesta fase de treinamento no modelo, é feito todo o tratamento LGPD, de filtro de dados, proteção de dados, etc. Nós não temos o ferramental para você aplicar, tá, isso, mas nós suportamos os modelos, tá, que foram preparados e, principalmente, o retreinamento e a manutenção do modelo nessas condições. Tudo bem? Pô, muito bom. Só só checa depois aí, Felipe, se as minhas respostas foram suficientes para eles, tanto para a Não, Letícia tá quanto para o certinho. O Rafael. pessoal Tá? tá dando joinha aqui enquanto você estava Então, respondendo. Aí, a Masaka, acho que beleza. tem mais esse slide e tem mais um, né? A Isso. gente tinha combinado N- aqui com o n- pessoal até às 5h20. Acho que dá tempo, né, da gente finalizar Não, não, os não, não. últimos Na slides. verdade, pode pular para o último, na verdade. Tá? Tá bom. Mais um. Pode pular mais um. Tá? Isso. Então, pessoal, o que eu digo é o seguinte: Red Hat AI é a plataforma para você sair da fase de experimentação e testes e ir para a produção realmente. É a plataforma que traz a governança, é a plataforma que traz segurança, que traz otimização, que traz controle em produção. Tá? Vocês devem continuar testando, experimentando, porque a IA está evoluindo a cada dia, mas quando vocês forem considerar mover para a produção, é aí que a Red Hat AI traz o seu maior valor. Controle, eficiência, otimização. Então, a minha provocação é essa para vocês. A sua empresa está pronta para sair da fase de experimentação e ir para inovação em escala empresarial? É isso que a gente proporciona. Esse que é o nosso objetivo em proporcionar para os clientes evolução, suporte, segurança, consistência em IA, assim como nós fazemos com as aplicações containerizadas. Tá? Do mesmo modo que nós damos segurança, otimização e controle para as aplicações containerizadas, nós também estamos agora oferecendo para a IA. Beleza, Felipe? Boa, Tá? muito Acho bom, que, né, acho que Masaka? terminei a tempo aqui, né? Falei um pouquinho demais, mas acho que terminamos a tempo, né? Não, terminamos certinho. Acho que foi bem esclarecedor. O pessoal foi reagindo aí conforme você foi tirando as dúvidas, abordando os assuntos. Estamos em 55 pessoas, então, assim, foi bem proveitoso, acho que para todos aí, essa 1 hora junto contigo. Agradeço a sua presença aqui junto com a gente, junto com toda a equipe da CEPROL. E, Prazer é todo pessoal, meu. tanto o Yamasaka quanto eu nos deixamos sempre à disposição de vocês. Se caso
quererem saber um pouco mais ali a fundo de alguma solução da Red Hat, tanto voltada a sistema operacional, containerização, automação, virtualização ou até mesmo AI, tá? Procurem a equipe da CPROL para apoiá-los nessa jornada.